Boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Sejam bem-vindos à nossa casa e que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós em mais uma noite em que nos reunimos para mais uma reunião pública, mais uma palestra, mais uma noite de reflexão e de estudo. Hoje contamos com a colaboração da nossa querida irmã Marlene Andrade, trabalhadora da nossa casa, trazendo para nós o tema Autocura, da série Joana de Ângeles, no livro Plenitude. Antes do início da nossa atividade, para a nossa meditação, como exórdio da noite, do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição de número 103, Estima do Mundo. Se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Jesus, em Mateus capítulo 10, versículo 25. Muitos discípulos do Evangelho existem ciosos de suas predileções e pontos de vista no campo individual. Falsas concepções assombram-lhes o olhar. Quase sempre se inquietam pelo reconhecimento público das virtudes que lhes exornam o caráter, guardam o secreto propósito de obter a admiração de todos e sentem-se prejudicados se as autoridades transitórias do mundo não lhes conferem apreço. Agem esquecidos de que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não percebem que, por enquanto, somente os vultos destacados nas vanguardas financeiras ou políticas arvoram-se em detentores de prerrogativas terrestres, senhores quase absolutos das homenagens pessoais e dos necrológios brilhantes. Os filhos do reino divino sobressaem raramente e, de modo geral, enchem o mundo de benefícios sem que o homem os veja à feição do que ocorre com o próprio Pai. Se Jesus foi chamado de feiticeiro, crucificado como malfeitor e arrebatado de sua amorosa missão para o madeiro afrontoso, que não devem esperar seus aprendizes sinceros quando verdadeiramente devotados à sua causa. O discípulo não pode ignorar que a permanência na terra decorre da necessidade de trabalho proveitoso e não do uso de vantagens efêmeras que, em muitos casos, lhe anulariam as capacidades de servir. Se a força humana torturou o Cristo, não deixará de torturá-lo também. É ilógico disputar a estima de um mundo que mais tarde será compelido a regenerar-se para obter a redenção. Que assim seja. Para a nossa reflexão da noite. E agora vamos fazer a nossa prece para o início da nossa atividade. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Aqueles que se sentirem à vontade podem fechar os olhos. Querido Mestre Jesus, querido irmão e mentor Moacir, mais uma vez te agradecemos por abrir as portas dessa casa de luz, de trabalho e de oração para todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados. Em mais uma noite em que nos irmanamos no propósito de aprender para nos melhorar, aprender para melhor servir, aprender para seguir o exemplo do Mestre que ensinou o verdadeiro caminho da felicidade e da evolução. Que possamos em mais uma noite utilizar o que aqui será ministrado para nos elevar moral e espiritualmente. Que possamos estar sempre atentos, preservando os melhores pensamentos e as melhores vibrações.
que possamos hoje, com toda certeza, sair daqui um pouco melhor do que aqui chegamos. Que Deus nos abençoe e que o Mestre Jesus ilumine os nossos caminhos hoje e sempre. Que assim seja. E assim, meus queridos, com a permissão da espiritualidade maior, do nosso mentor e pai espiritual Moacir, damos por iniciada mais uma atividade da noite de hoje. Deus nos abençoe. Querida irmã, pode ficar à vontade. Boa noite a todos. Estamos na Escola de Jesus, mais uma vez, estamos aqui reunidos, felizes por essa doutrina maravilhosa que sempre está nos ensinando a amar. Hoje vamos falar de um assunto muito interessante, é a autocura, através do Espírito Joana de Ângeles, que era mentora de Divaldo Pereira Franco, que nos deixou dia 13 de maio, 13 de maio, dia da libertação dos escravos. Então, a autocura, todos nós que estamos na Terra somos enfermos da alma, todos nós somos enfermos da alma, de uma maneira ou de outra. Estamos aqui na Escola de Jesus, na Terra, para aprender a amar, para aprender a buscar a nossa autocura. Jesus, no Evangelho, no capítulo 6, ele diz: vinde a mim todos vós que estáis aflitos ou sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Querendo dizer para nós que a cura real somos nós que vamos processar. É lógico que Jesus pode nos curar a qualquer momento, qualquer hora, dependendo da nossa fé, do nosso merecimento. Como a gente lembra no Evangelho, que ele cura 10 criaturas numa noite, e depois ele está a chorar, conversando com Pedro, e Pedro pergunta: mestre, por que choras? Aí ele diz: porque houve a cura de 10 criaturas, 9 voltaram a cometer os mesmos erros, 9 voltaram a fazer as mesmas coisas que estavam fazendo antes. Só um que agradeceu, ele recebeu a cura de Jesus e fez também a autocura e sarou suas feridas morais e do corpo também. Então vejam, quando Jesus diz: eu vos aliviarei, porque a verdadeira cura somos nós que vamos processar. Porque Jesus pode nos curar hoje, mas se a gente continua fazendo coisas erradas, voltamos a fazer como aquelas 9 criaturas, voltaram a beber, voltaram a se prostituir, a se vingar, então novamente a doença volta. A nossa enfermidade do corpo, ela vem do espírito, o espírito nosso doente, com o tempo a enfermidade chega no corpo. Então, quando a gente vai falar de enfermidade, a enfermidade do corpo, nós sabemos como acontece, que é mais fácil de aparecer no corpo e mais fácil até de, vamos dizer, de tratar. Lógico que a cura do corpo demora bem mais do que o aparecimento dela. Em geral é assim. No instante aparece a doença, mas a cura demora mais do que o aparecimento da doença. Mas a cura do corpo, que vem da enfermidade, é que nós vamos mais tratar hoje. Mas também temos a enfermidade da emoção. Quando é que eu sei que minha emoção está doente? Quando eu tenho ódio, quando eu tenho raiva, quando eu tenho vingança, quero me vingar. Então, quando eu tenho mágoa, ressentimentos, medo, depressão, ansiedade. Então, são doenças da emoção. E hoje em dia, a gente vê muitas pessoas com depressão. É uma doença da emoção. Doença da mente. Nós temos muito a doença da mente, que é o pensamento negativo. Pela nossa trajetória das vidas passadas que tivemos, a melhor é essa, a melhor existência é essa. Então carregamos muitas coisas negativas, está armazenado em nós.
Então geramos muito pensamentos negativos e também condicionamentos negativos, que está no nosso inconsciente e a gente nem percebe. Os meios de comunicação também ajudam-nos a sustentar, não é, esses pensamentos negativos, porque o jornal sempre passa muito, dá muita ênfase às coisas negativas e repete durante o dia, durante dias, as coisas negativas. Então, a nossa mente também carrega a negatividade, que é a enfermidade da mente. E vamos para o espírito. Nosso espírito foi criado simples, ignorante, imperfeito, e para que a gente purifique esse espírito, reencarnamos várias vezes e vamos precisar reencarnar mais. Então nosso espírito também carrega as enfermidades, como as imperfeições, que são enfermidades como egoísmo, orgulho, vaidade, ambição, inveja. Tudo é doença da alma. Então tudo isso nós vamos escolher uma, e aqui a gente vai tratar mais do corpo, mas vamos escolher uma enfermidade que a gente queira trabalhar, por exemplo, esse ano de 2025, que a gente queira trabalhar para encontrar autocura. Então a doença está no corpo nosso, muitas vezes, às vezes não está, a gente está sadio. A doença pode estar na emoção, quando a gente carrega tristeza, carrega medo, carrega ódio, ressentimento, mágoa, está na emoção, né, que precisamos controlar, precisamos corrigir. Pode estar na mente, que às vezes tem mais tendência à negatividade, os condicionamentos negativos que vêm está no nosso inconsciente. E pode também estar no nosso espírito, com as imperfeições. Temos vários tipos de enfermidade que a casa espírita orienta e que a gente vai procurar tratamento, né? E a casa espírita ajuda no tratamento. Então, na lição de hoje, nós vamos ver a autocura, que são 4 fatores para a autocura, particularmente nas enfermidades, né? Como a gente falou no início, que Jesus curava e cura, mas que se a gente repetir, voltar a fazer as mesmas coisas, a enfermidade voltará. É por isso que ele diz: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque temos também que fazer o nosso esforço, a nossa parte. E Jesus vai nos sustentando e nos aliviando, não é? Mas quando a gente sai do caminho de Jesus, em geral, a gente aparece a enfermidade, aparece a tristeza, aparece o desacerto, né? Vamos por caminhos que não devemos ir, caminhos do vício. Então tudo isso são situações que precisamos da autocura. Então são 4 fatores para que a gente chegue à autocura. Então Joana coloca: primeiro fator, observar seu pensamento. Então muitas coisas nossas é gerada no pensamento. Então, pensamento nosso, 24 horas, se a gente estiver acordado, nós estamos gerando os pensamentos. Não é assim? Até para prestar atenção numa aula como essa, se a gente não tiver cuidado, o nosso pensamento foge e a gente está sempre pensando, que isso é normal. Mas ela aqui diz para a gente: observe seu pensamento. Qual é o teor preferencial? Preferencialmente, o que é que a gente passa o dia todo fazendo com o pensamento? Fabricando o quê? No pensamento. Então ela manda observar e a gente vai explicar como fazer isso. No segundo fator, ela vai tratar de manter sintonia mental com a fonte do poder. Quem é a fonte do poder? Deus, né? Nosso Pai é a fonte do poder. Tudo vem de Deus. Então, procurar manter sintonia com Deus o dia todo, se possível. E a gente vai ensinar como acontece isso. Terceiro, o autocuidado, né? Que vai ser o cuidado com o descanso, com a dieta, com a higiene e com a atividade física, e manter ordem nas tarefas diárias. Como fazer isso? E o quarto fator, canalização dos pensamentos. Novamente ela volta, Joana, a falar dos pensamentos, como é importante. Canalização dos pensamentos e das emoções para o amor, para a compaixão, para a justiça e para a paz.
E aí ela fala da moderação no ato de julgar. Então, nós vamos agora passar por esses fatores para a gente estudar junto. Então, o primeiro fator foi observar o pensamento, qual é o teor principal durante o dia, não é? Qual é o teor principal dos nossos pensamentos. No segundo, ela vai falar para a gente manter sintonia com Deus durante o dia. E até durante a noite também, que a gente vai ver como. No terceiro fator, ela fala do autocuidado que devemos ter conosco, para manter a nossa saúde. E no quarto, canalizar os pensamentos para o amor e as demais virtudes. Então vamos falar do primeiro fator. Ela fala, desejar saúde com fervor. Desejar saúde com fervor, sendo uma solicitação a Deus e não uma imposição. Então, a criatura humilde, ela pede a Deus saúde. Aquela pessoa que é rebelde, ela é revoltada, ela impõe a Deus, eu quero a saúde, eu quero minha saúde. Eu conheço uma certa criatura rebelde, que a mãe dela dava muito conselho, que ela dirigia em alta velocidade, ela fazia tudo ao contrário, e a mãe sempre dando conselho à filha, e a filha não ouvia, saía, não tinha hora de chegar, ia para as noitadas, e a mãe sempre aconselhando ela na rebeldia, e a mãe aconselhando. Um certo dia, ela capotou o carro, virou o carro, ficou na UTI 6 meses. E uma certa vez ela pediu para eu conversar com a filha dela. Quando eu fui na casa conversar com a filha dela, eu me impressionei, porque a filha dela falou logo para mim assim, Marlene, olha, Jesus está querendo brincar comigo. Aí eu disse, meu Deus. Ela puxa de uma perna, puxa de um braço, que o acidente foi grave, né? Ficou na UTI 6 meses, no hospital, na UTI, e teve várias cirurgias para poder arrumar a cabeça, para poder arrumar o corpo, e assim mesmo ela ficou com sequelas. Ela pesa agora 35 quilos, e ela ficou com um lado puxando da perna, puxando do braço, a mãe dela que a sustenta para levar ela para a médica, etc. E ela trabalha em casa no computador, tem emprego federal. Mas o que eu quero dizer é que mesmo nessa condição, ela perguntou para mim por que Jesus quer brincar com ela. E eu fiquei em silêncio, sem saber na hora o que responder. Como que Jesus ia brincar conosco? Jesus é o ser humano mais perfeito, que tem respeito até uma formiga, né? Então ela perguntou para mim por que Jesus queria brincar com ela. E eu fiquei a pensar o que responder, o que fazer. E a mãe dela depois até percebeu que não ia dar muito resultado, né, a minhas visitas, porque ela continuava e continua desse jeito. Então, a gente falou isso porque desejar a saúde com fervor, sendo uma solicitação a Deus. Quer dizer, a pessoa está doente, somos doentes todos nós, mas vamos dizer do corpo, então ter a humildade de pedir a Deus, Nossa Senhora, né, ao santo que a pessoa tem devoção, a saúde, e não impor a Deus, a Jesus, eu quero a saúde, falar com Jesus com deboche, né, com Deus com deboche, com brincadeira, porque são seres que nos levam muito a sério, nos carrega no colo quando a gente está sem poder nem pensar, nem andar. Então, pela falta de respeito, a gente vê que a pessoa é rebelde, é revoltado, não é? Mesmo sofrendo um acidente, ainda não pensou nessa possibilidade de desenvolver a humildade. Então nós não podemos julgar, mas o que a gente quer dizer que quando a gente falar com Deus, pedir a saúde com humildade e com fervor, né? Querendo, com a fé, como Jesus dizia, tua fé te curou, né? Porque a pessoa, quando tocava em Jesus, no manto de Jesus, como aquela mulher hemorrágica, tocava com fervor, querendo, pedindo humildemente. Então que a gente seja humilde para pedir a saúde. Na letra B, ter atividades psíquicas positivas, ou seja, ter atividades psíquicas positivas. O que seria isso? Vamos ver. Leituras edificantes. Então, em vez da gente ler revistas e jornais
perniciosos, que vai levar a gente à negatividade, que vai levar a gente a coisas fúteis. Vamos ter leituras edificantes. Procurar fazer cursos, estudar, né? Aqui a Casa Espírita oferece vários cursos, né? Então procurar fazer cursos, estudar, trabalhar, cantar, dançar, assistir filmes bons. Tudo isso vai levar com que a gente desenvolva atividades psíquicas, mentais, positivas. Vai ajudar na saúde, de que a gente ir para o lado de coisas fúteis, coisas banais, perdendo o nosso tempo de estar ligado às coisas positivas. Ela fala também, Joana, de crer na mudança que se opera, não é? Crer na mudança sua, que você quer a saúde, e você deseja ser útil a Deus, servir a Deus, também isso é muito bom, muito importante. Então, crer na mudança que se recompõe. Então, a nossa mudança interna vai ajudar a se recompor da enfermidade. Ela coloca também aqui, ser útil. Então, nós estamos na Terra por uma missão. Então, procurar sempre ser útil a todos da família, às pessoas do bairro, aos vizinhos, aos avós, né, às crianças, numa casa espírita, na religião que você frequentar, ser sempre útil. Concentrar-se na saúde, ocupar-se em realizações produtivas, benéficas para si e para a coletividade. Então, sempre uma ocupação de utilidade, né? Não perder tempo com coisas banais, coisas que não vão produzir uma energia positiva. Letra E, deixar-se impregnar-se pelo otimismo, com irrestrita confiança em Deus. Então, procurar ser otimista, por mais que a gente esteja doente, mas ser otimista. A doença é uma limpeza da alma. A doença é uma limpeza da alma. Ou então é um chamamento para a nossa razão. Muitas vezes a gente fica enfermo no hospital ou em casa, na cama, para a gente repensar a vida. Quantas criaturas estiveram doentes, ficaram numa UTI, no hospital, e quando saíram de lá, saíram mudadas. Muita gente conta casos assim, que saíram mudados, precisou de passar por aquela enfermidade para mudar. Eu já vi relato de pessoas, como uma amiga há pouco minha, ela teve um câncer de mama, né? E ela sarou o câncer de mama. E ela disse, Marlene, eu mudei muito minhas atitudes. Carregava ressentimento, carregava mágoa. E ela mudou muito a atitude depois que se livrou, né? Que se salvou do câncer. Então, veja, às vezes a doença é uma limpeza das nossas emoções e também um repensar para a gente se voltar para Deus com mais força, com mais evidência, com mais otimismo. Então, procurar rejeitar a irritação, a ansiedade, o inconformismo, quer dizer, sempre estar insatisfeito, sempre estar reclamando da vida. Rejeitar o ciúme, a rebeldia, a inveja e muitas coisas. Então, a gente tem que estar sempre observando a nossa mente, a nossa emoção, para sempre procurar renovar essas energias, essas forças, para poder conseguir a cura. Porque a cura, muitas vezes, ela passa por um processo para a gente entender de onde vem aquela enfermidade nossa, qual a raiz daquela enfermidade nossa. Muitas vezes está no inconsciente, a gente não entende, não sabe, né, essa enfermidade, porque veio, porque está em nós. Também visualizar com saúde o futuro, programar-se em ação para o futuro. Então, sempre se vê no futuro bem, com saúde, com alegria. Sempre se programar, se ver no futuro bem melhor do que agora, para que a gente saia desse condicionamento negativo. Então, vou repetir assim, esse primeiro fator para a gente conseguir a saúde. Desejar a saúde com fervor, solicitando a Deus. Ter atividades positivas como leituras, caminhadas, cursos, estudos, procurar assistir bons filmes, procurar cantar, sentir alegria com a vida,
crer na mudança e na saúde, para se recompor, ser útil, se concentrando na saúde, ocupar-se em realizações produtivas, deixar-se impregnar-se pelo otimismo, confiança em Deus, rejeitar a irritação, ansiedade, aborrecimentos, insatisfações, visualizar o futuro com saúde. Falar em aborrecimento, eu acho que já falei aqui, mas vou repetir. Daquela gestante, que ela participava da aula conosco, e naquele domingo ela não veio. Eu procurei saber por que ela faltou, e a vizinha dela que estava, disse que ela teve uma grande raiva com o vizinho. E daquela raiva, ela com 8 meses de gravidez, a barriga estava imensa. Ela foi socorrida no Barão de Lucena. E lá foi operada de emergência. E quando tiraram o neném, ele estava morto. Então veja o aborrecimento, a raiva. A pessoa às vezes tem problema de pressão alta, tem problema de coração e tem uma raiva grande, não é? E às vezes morre de derrame, ou o neném dela morreu. Então veja como nós temos que nos cuidar. Que às vezes tem pessoas que não estão bem, não é? Está junto da gente, provocando, e temos que sair de perto. Contar de 1 até 10, pensar em Deus, sair de perto para não se contaminar, não se aborrecer, não entrar em contato com a energia daquele outro que não está bem. Então tudo isso devemos fazer tomando conta de nós. Isso é o primeiro fator. No segundo fator, Joana coloca manter sintonia mental com a fonte do poder que é Deus. Manter sintonia mental com Deus. Eu conheço uma pessoa que também disse a mim: Marlene, meu irmão é alcoólatra, e a igreja que estava oferecendo o tratamento para o irmão dela falava de Jesus o tempo todo. Ela disse: não pode ser assim, só falando de Jesus o tempo todo. Aí eu falei: mas o tempo todo também ele não bebe, não é? Então, se falar o tempo todo de Jesus é bom, porque vai assimilando aquela força que a gente não tem ainda, mas falando nele nós vamos angariar essa força. Mas ela não gostou desse tratamento para o irmão. Eu sei que o irmão morreu de tanto beber. Mas o que eu quero dizer com isso, irmão Sobreira, a gente vai visitar o nosso estudo, mas irmão Sobreira, que me lembrei agora, ele me mostrou para a gente um exercício muito fácil. Ele dizia: vai se alimentar, agradeça a Deus, manhã, à tarde e à noite. Vai tomar banho, abrir o chuveiro, ou pegou o caneco para tomar água de cuia, agradeça a Deus aquela água. Vai dormir, agradeça a Deus a cama, os lençóis. Acordou, agradeça a Deus a noite de sono. Teve uma doença, teve uma dor de cabeça, depois que tratou, tomou remédio, agradeça a Deus. Tudo agradecer a Deus, tudo, tudo, tudo. Então isso é um exercício para nossa mente sair da condição negativa e estar mais em sintonia com Deus, para a gente errar menos. Então o Joana coloca aqui: primeiro, importante a sintonia mental do paciente, nós todos, com Deus, nosso Pai Criador. Tudo que for fazer, agradecer a Deus. Como eu falei, né? Tudo durante o dia. Vai lavar roupa, agradeça a Deus. Vai lavar os pratos, agradeça a Deus. Água encanada, né? Que maravilhoso. Agradeça a Deus. Então, esse hábito de estar sempre ligado a Deus vai dar para a gente muitos recursos para a gente se livrar de muita coisa que não é boa. A mente sempre sintonizada. Segundo, ela coloca a oração, né? A oração é muito importante, que é o veículo que a gente se comunica, que a gente fala com Deus, né? Com fé, com fervor, querendo ajuda. Então é muito importante. Ela fala a oração, veículo por meio do qual produz sintonia mental com Deus. Essa sintonia deixa claras as nossas necessidades e as finalidades essenciais da existência. Qual é a finalidade de nós existirmos agora, nesse momento, nessa reencarnação? Quais são as nossas finalidades? Quais são as nossas necessidades? Necessidades básicas. Então, tudo isso na oração, nós vamos entender qual o limite das nossas necessidades, não é? E por que estamos na Terra nesse momento?
Porque nós estamos aqui no Centro Moacir nesse momento agora, para aprender com Jesus as coisas positivas da vida, para se aproximar mais de Deus. Cada vez mais que a gente se aproximar de Deus, mais a nossa alma vai ficando mais forte. Vamos nos livrando das nossas imperfeições e mergulhando nas coisas positivas, porque Deus já está em nós. Agora, acendê-lo em nós é o nosso trabalho. Nós estamos aqui nessa reencarnação para acender Deus em nós, cada vez mais acender Deus em nós, cada vez mais e mais. Isso é o nosso trabalho. A finalidade da gente estar aqui justamente é essa, é o progresso. É por isso que nós estamos aqui. Então essa é a principal finalidade. Então a prece vai dar forças e ajuda na recuperação da saúde, trazendo harmonia e consolo. Às vezes eu assisto algum programa evangélico e procuro ver, quando eles passam naquele programa da intercessão, né? Eles têm ciclo de oração e eles oram um pelos outros, né? Pedindo cura e fazendo aquelas orações. Eu já vi também mães fazendo, intercedendo pelos filhos, né? Na oração, entregando seu filho a Deus, entregando sua filha a Deus e orando e pedindo e pedindo. E quando a mãe pede, sabe como é forte, né? A mãe pedindo a Nossa Senhora e Nossa Senhora agindo com Jesus. Então a oração é uma força que temos esse recurso nas nossas mãos, na nossa mente, de estar sempre procurando se ligar a Deus, ou a Nossa Senhora, ou ao nosso anjo da guarda, pela oração. Que a oração vai trazer o quê? Harmonia, vai trazer consolo. Mesmo que a gente não vai ter a cura no momento, às vezes a cura passa por um processo, passa por várias situações a cura para chegar, que às vezes é mais demorada do que ela aparecer, né? A doença aparece rapidamente, mas a cura às vezes demora. Então, eu conheço uma senhora que também estava com o CA, ela não curou-se, mas ela pedia para a gente dar passe nela, ela pedia passe, pedia oração, e ela dizia: depois que vocês oram para mim, que dá um passe em mim, eu fico muito bem, eu fico com harmonia, eu fico com forças, eu fico com consolo. Então veja que a oração, que o passe, isso vai dar à nossa alma a força para a gente atravessar aquela situação. Se a gente não vai conseguir a cura, mas a cura da alma vamos conseguir. Estamos limpando nossa alma através daquela enfermidade, mas muitas vezes, se a cura não vier para o corpo, ela vem para o espírito, essa cura. E vamos se sentir o quê? Harmonioso, vamos se sentir consolados, não é? Por conta das orações. Então, o primeiro passo é se ligar a Deus agradecendo tudo, e o segundo, a oração também é uma ligação com Deus e com Jesus ou com Nossa Senhora. C, mudança de diretrizes mental. Novamente Joana fala da mente, do pensamento, que é muito importante. A mente é tudo. Nós atraímos as situações pela mente. Então, mudança de diretrizes mental. Sempre trocar pensamentos negativos por pensamentos positivos. Já ouviram falar isso? Sempre que um pensamento negativo vier, trocar por um pensamento positivo. Como eu falei para vocês, teve uma aula aqui no dia 31 de maio com Márcia, e ela explicou por que somos muito negativos. O nosso lado desenvolvido de nossas reencarnações sempre foi mais o lado negativo. Nossas sombras eram maiores do que agora. Então é por isso que é mais forte. Então a gente tem que lutar para, quando um pensamento negativo aparecer, a gente dizer: não, você não vai ficar, vou trocar por um pensamento positivo. O que ela diz aqui: procurar fixar, a fixação de ideias saudáveis que geram psicosfera harmoniosa, que produz bem-estar. Então a pessoa que é muito positiva, saudável, geralmente todo mundo gosta de ficar perto dela, porque ela transmite uma energia de saúde, uma energia de paz, de equilíbrio. Eu nunca visitei Chico Xavier, mas quem ia visitar Chico Xavier disse que a 50 metros de Chico você sentia, não é? Aquela energia entrando em você, e aquele mal-estar que você estava sentindo, aquela depressão, aquela energia negativa de um irmão que a gente chama que é obsessor,
que você estivesse ali sentindo, aquilo era limpo. Seu perispírito, a sua mente ficava limpa com a psicosfera do espírito de Chico Xavier. E eu já passei por uma experiência de um rapaz que trabalhava lá na escola física de inglês, que ele era essa alma. Ele chegava perto da gente, a gente sentia essa aura, né, de bem-estar, de positividade, de luz. Então, podemos ter na nossa casa, na nossa família, uma criança, ou um idoso, ou um adulto que tenha essa psicosfera positiva, de harmonia, de saúde, que a gente sente-se bem. Ou em ambientes também, né? A gente nesse ambiente aqui, quando a gente sai mais leve, a gente sai tratado. Tanto aqui há tratamento, como na cabine do passe, vocês vão receber tratamento e a gente sai leve. Quando a gente vai para um local que tem muita bebedeira, algazarra, palavrões, coisas inferiores, a gente sai o quê? A gente não diz estou carregado, não é assim? Já ouviram falar? Minha gente, estou carregada, não é assim? Porque aquele ambiente está saturado de fluidos, de energias pesadas, densas, não é assim? Quem vai visitar os presos em cadeias, ou vai para ambientes pesados, diz isso, sente isso. Então, sabemos que a energia é um fato, somos energia. Captamos energia, emitimos energia. Então, possamos procurar produzir energias positivas do amor, da misericórdia de Deus. Então, ela diz que possamos gerar essa psicosfera de harmonia. Outra coisa que ela fala aqui, mergulho no equilíbrio. Isso é muito importante. O que é o mergulho no equilíbrio? Quem faz doutrinação na casa, dialogação, ou quem já passou por isso vai entender. Em geral, a gente está em tratamento, podemos estar com uma doença orgânica, ou mental, ou espiritual, ou uma obsessão, e tem momentos que a gente sente um bem-estar tão grande, não é? No tratamento que está fazendo, nas orações, vem aquele bem-estar para a gente, enche a nossa alma, ficamos equilibrados, ficamos cheios de forças, ficamos tão bem. Então, muitas vezes, o espírito que está na casa, precisando da desobsessão do tratamento, ele sente essa harmonia. Fazia 100 anos que odiava, fazia 50 anos que desejava mal ao outro. Então, ele mergulha no médium, naquela sensação do médium que está vibrando amor, e do doutrinador, no dialogador, passando amor para ele, e os irmãos espirituais também tratando dele. Aí ele sente aquele bem-estar que há muito tempo ele não sentia aquele bem-estar. Então, por que acontece isso? Para que nós, ou aquele irmão, experimente essa sensação e deseje depois produzir essa mesma sensação, que vai ser um trabalho nosso, um esforço nosso. Produzir essa sensação e manter-se nessa sensação, que não é só produzir quando está na casa espírita, porque aqui é mais fácil, porque o ambiente está preparado. Quem faz campanha do quilo sabe, quando termina a campanha do quilo, a pessoa está com o corpo cansado, mas chega em casa, toma um banho, está revigorado para a semana toda. Quem faz campanha do quilo sabe disso, está refeito. Por quê? Aquelas energias positivas daquela equipe espiritual que estava ali, e a gente mergulhou naqueles fluidos e carregamos aquele fluido, carregamos a nossa bateria e passamos uma semana maravilhosos com aquela energia. Então é esse mergulho que acontece conosco, com os espíritos também, que vem à casa nesse estado, que Deus faz com que a gente sinta isso, para que a gente queira produzir isso e se manter nisso, nessa felicidade, que é o contato com os espíritos mais elevados do que nós. Então esse é o mergulho no equilíbrio. É a espiritualidade, é a bondade de Deus, deixando que a gente experimente essas sensações, tanto os espíritos que vêm para casa se tratar, como nós, para que a gente depois produza isso que está em nós. Deus está em nós, que é a fonte geradora de tudo que é coisa boa, para que a gente gere sempre essa energia e mantenha essa energia. Então é o mergulho no equilíbrio. Sintonia mental com Deus. Novamente ela repete para a gente manter a sintonia mental com Deus. Abre portas da percepção extrafísica.
Então, se a gente mantém uma sintonia mental com Deus, quando eu vou sair de casa, eu vou ouvir uma voz. Eu fiz a prece para sair de casa, então eu vou ouvir uma voz, né? Não vá por aí não. A voz está dentro da mente da gente, vai dizer isso, não é assim? Aí você, como está sempre atento, você entendeu que pela intuição você não deve ir por aquele caminho. Então vejam que essa sintonia mental com Deus abre portas para a percepção extrafísica. Você vai ter intuição, porque você está sempre ligado a Deus, de fazer ou não fazer certas coisas. Vai ter inspiração, a coragem para enfrentar quaisquer vicissitudes, situações afligentes, imprevisíveis ou não. Essa sintonia também com a felicidade, aquilo que eu falei. Então, se a gente está sempre com a mente agradecendo a Deus, conectado sempre com Deus, tomar isso como hábito positivo, né, de gratidão, sempre estar ligado, vamos ter essa abertura que vai ajudar no nosso comportamento diante da vida. Vamos ter mais paciência conosco, vamos ter mais paciência com o próximo, que todos nós somos enfermos, mas aí a nossa paciência vai ser maior, porque a gente está sempre conectando-se com Deus. O terceiro fator que Joana fala é o autocuidado. Então a minha saúde também vai depender do meu esforço, do meu autocuidado. Ela coloca cuidar do descanso. Então descansar é importante, não é? Porque tem gente que não liga, às vezes é jovem, né? Não quer saber e não descansa, ou também de idade não leva em conta que precisa de descansar, mas ela coloca que o descanso é necessário para a matéria, para o corpo se refazer. Dieta, a dieta que ela fala aqui, higiene, mantém em ordem as atividades. Então no descanso físico ela coloca, é de alta importância, não no programa de autocura. Aí ela repete, o acamado precisa passear pelo pensamento, como está sendo sua vida. Então aquilo que a gente falou antes, a pessoa às vezes está doente, está acamada, não é por acaso, está limpando a alma através daquela doença, mas também é um momento de a gente viajar no nosso pensamento, para ver como nós estamos pensando, em que vivemos pensando, qual é os principais pensamentos nossos. Eu conheço um casal que sempre que a gente se aproxima, a gente tem que se preparar, porque só falam em câncer e só falam em ladrão, não tem outro assunto. Sempre está falando em ladrão. Eu sei que tem ladrão no mundo todo, mas sempre fala em ladrão e sempre fala em câncer. Ele se impressionou muito porque trabalhou no Hospital do Câncer, trabalhou muitos anos lá, mas tem que mudar a mente. A gente não pode ficar falando somente em doença e em ladrão. Por quê? Isso vem já do condicionamento. Se você fica nessa atmosfera, você tem medo de sair, tem medo de dirigir seu carro à noite, tem medo de estacionar, fica com medo de tudo. Isso é bom? Existe o ladrão, existe o assalto, existe, mas existem muitas coisas boas também. Nós estamos aqui, se duas pessoas no auditório começar a discordar, começar uma confusão, vamos todos ficar em desarmonia, não vamos? Mas tem quantas pessoas aqui? Vamos dizer que tem 40, 50, mais dois só, no auditório até de 1000 pessoas, se desarmonizar, se desentender, vai desarmonizar o ambiente todo. Então uma pessoa rouba, mas passa na televisão, manhã, de tarde, de noite, bandeira 2, bandeira 3, repete de novo em todos os canais. E se a gente ficar só prestando atenção, a gente realmente vai ter medo de sair de casa, e principalmente à noite. Então a gente tem que confiar em Deus. E Divaldo dizia uma coisa muito interessante: só acontecem as coisas conosco quando elas têm que acontecer. É lógico que ele dizia também, eu não vou para um local que eu sei que tem muito marginal, um local que eu sei que tem muita desordem, eu não vou me expor, mas eu vou ter que confiar em Deus, porque as coisas não acontecem também por acaso, não. Então teve experiência que ele passou, não é que ele reverteu, ele como espírito, com uma certa madureza, ele reverteu, ele foi assaltado,
E ele, quer dizer, a gente talvez não tenha essa capacidade. Levou o ladrão para casa dele, fez lanche para o ladrão, chamou o amigo dele lá no Rio de Janeiro e ainda arrumou emprego para o ladrão. E o ladrão disse que estava roubando porque estava com fome. Ele contou isso. E quando o casal chegou na casa de Divaldo, que ele pediu emprego para o rapaz, aí o senhor disse: olha, vou dar o emprego a ele de motorista. Aí a mulher ficou com o olho desse tamanho, né? Meu motorista vai ser um ladrão. A mulher ficou com medo. Mas aí ele foi preparado, treinado, né? E a mulher perdeu o medo, porque ele depois se tornou um profissional. Mas vejam como acontecem as coisas. Porque a gente vê a pessoa como um ladrão. E a alma mais madura, mais sintonizada com Deus, vai ver aquela pessoa como irmão. Antes de ver como ladrão, vê como irmão. Mas a gente está treinando ainda. Então, falando do repouso, né? O repouso também mental é importante. É feito da harmonia dos pensamentos. Torna-se vital para a instalação da saúde. Uma mente em repouso trabalha com ações positivas que geram equilíbrio, evita excitações emocionais e sensações perturbadoras que levam a doenças e a sofrimentos. Aí ela coloca: desenvolver a paciência. Então, se uma pessoa está irritada, se uma pessoa está falando feio comigo, se uma pessoa está me maltratando, eu devo saber que aquela pessoa está mais enferma do que eu no momento, e eu devo procurar me afastar, me equilibrar para não entrar na energia daquela pessoa. Porque que uma pessoa na rua mata a outra? Porque uma diz um desaforo, a outra diz dois, não é assim? E aquele que está armado vai lá na hora da raiva e descarrega aquela arma no outro. Então, que a gente possa não reagir, mas agir. E agir é a pessoa procurar o seu equilíbrio. É fácil? Não. É um exercício. Em vez de eu reagir, entrar na energia negativa do outro, que está mais enfermo do que eu vou agir. Eu vou dar um tempo e vou agir para não entrar naquela energia. Porque senão daqui a pouco a gente está brigando, discutindo, ou então agredindo ou matando um ao outro. Então ela fala aqui: o repouso mental é efeito da harmonia dos pensamentos, torna-se vital para a instalação da saúde. Uma mente em repouso trabalha com ações positivas que geram equilíbrio, evita, olha aqui, excitações emocionais. O que são excitações emocionais? Raiva. Se eu sei que aquela pessoa sempre que se aproxima de mim quer me fazer raiva, ou faz raiva, então eu tenho que me resguardar, me preparar, para quando ela chegar, eu estar neutra, não entrar naquela energia daquela criatura. Aí ela vai chegar a um ponto que ela vai ser tocada, porque nós não entramos naquela energia dela. Mas é um trabalho que temos que fazer conosco. A dieta, descanso digestivo. Então o nosso estômago também precisa descansar um pouquinho. Alimentação balanceada, evitar excessos de qualquer ordem e alimentos que demoram a digestão. Então, principalmente quem passou dos 50 anos, não é? Já tem que ter seu cuidado de não estar sempre ingerindo coisas pesadas, muito condimentadas, comendo muita gordura, muito açúcar, muito sal. Tudo isso é a gente tratando do nosso corpo, cuidando do nosso corpo. Seria o quê? Um descanso digestivo. Às vezes a gente sabe que não pode comer uma coisa, mas a gente teima, né? Come aquela coisa e às vezes se dá mal. Muita gente de diabetes às vezes se dá mal por conta de não ter o controle e às vezes abusa e termina até com situações dolorosas. Então ela pede para a gente alimentar-se para viver e não viver para comer. Tem muita gente que vive para comer. Então ela diz alimentar-se para viver. Então sempre prestar atenção na alimentação.
Aí ela diz: respeitar o organismo debilitado pela enfermidade ou desgaste pela idade. Sempre procurar respeitar o organismo. Higiene, importante na conquista da saúde. Ela faculta mais ampla eliminação das toxinas e dá a sensação agradável de leveza. Então, muitas vezes, as pessoas depressivas têm dificuldade da higiene. Mas quem está tratando da depressão, ou quem está perto do depressivo, deve sempre ter o tato, né, de falar com a pessoa para que ela faça a higiene, porque vai se sentir melhor, vai se sentir aliviada, sensações agradáveis de leveza. Ordem nas atividades. Então, se a gente é doméstica, se a gente trabalha fora de casa, tem família, então ordem nas atividades é muito importante. Quer dizer, disciplina. Tem pessoas que não têm disciplina durante o dia, né? Começa a fazer uma tarefa doméstica, para, começa a outra, para, começa a outra, para. Às vezes dá meio dia, dá 2 horas, não sei se vocês conhecem gente assim, e não tem almoço ainda. O marido vem almoçar, ou a mulher vem almoçar, não tem almoço ainda, porque a pessoa não tem disciplina. Então, tem uma vida toda fora da ordem, não tem hora para dormir, não tem hora para acordar, não tem hora para se alimentar, não tem ordem em atividade nenhuma, é tudo fora do local. Eu já fui um certo tempo corretora de imóveis, né? E entrava nas casas para poder apresentar o imóvel depois ao cliente. E tinha casas que a gente entrava, era uma verdadeira desordem. Era roupa no chão, era roupa no banheiro, no chão, era panela por todo canto, prato por todo canto, copo por todo canto, sapato na varanda, meia por todo canto. Quer dizer, aí você entra, a cabeça daquelas pessoas estão do mesmo jeito, tudo fora do lugar, todo o tempo, porque às vezes a gente não tem tempo de colocar em ordem as coisas, mas mais ou menos, não é? A gente sabe onde estão as coisas, mas tem criaturas que a cabeça está fora completamente, é tudo fora. Então nem vamos ser aquela pessoa o tempo todo com um paninho que não pode cair nada no chão, nem vamos ser também de qualquer jeito tá bom, não pode ser assim, né? A gente tem que ter uma ordem, uma disciplina, um roteiro para poder conseguir saúde. Então o quarto fator, Joana coloca para a nossa saúde, ela volta novamente, canalização dos pensamentos e das emoções. O que é isso? Canalizar sempre as suas emoções para o amor. Muitas vezes a gente pode ter uma raiva, que é normal, um ressentimento de alguém, uma raiva, mas sempre ver o outro como necessitado, como nós. Então, Joana pede para a gente canalizar sempre a nossa energia para o amor, para a compaixão, para a justiça, para a paz. Porque nós estamos aqui, cada um de nós temos uma idade espiritual. Muitas vezes podemos ter 60 anos e a alma ser bem mais nova do que o neto que chegou agora, que tem 4, 5 anos. Aí seu neto tem uma alma adulta, uma alma amadurecida, uma alma que já teve muitas reencarnações, e aquela criança que é o nosso neto ser mais velho do que o avô. Vocês entenderam ou não? Cronologicamente o avô tem 60, mas aquele neto, às vezes de 20, tem uma alma mais madura do que o avô. Entenderam? Cada um de nós temos uma idade espiritual. Então, quando a gente pensa nisso, nós vamos ter mais paciência com os outros, porque muitas vezes a nossa alma está mais velha. É por isso que a gente tem mais madureza, é por isso que a gente tem mais condição psicológica, e o outro ainda não tem essa madureza. E a gente está chamando que fulano é burro, fulano é incapaz, fulano é preguiçoso, fulano não serve para nada. Sempre a gente está com os pensamentos negativos em relação às pessoas. Mas muitas vezes essas pessoas que a gente julga assim, quando a gente vai observar o teor da sua essência, às vezes são almas infantis, almas que ainda reencarnaram poucas vezes, e nós estamos cobrando delas aquilo que elas não têm ainda para dar. Então tem casos e casos que a gente tem que prestar atenção. Então, quando ela diz canalizar os pensamentos e as emoções para o amor,
para a compaixão, para a justiça e para a paz, devemos pensar nisso, que nem sempre aquelas criaturas que a gente está querendo cobrar ou exigir tem para nos dar. Às vezes a nossa alma ali na casa nossa é a mais velha, então a gente vai ter mais compreensão, a gente vai ter mais madureza, a gente vai ter mais condições psicológicas de contornar as situações, muitas vezes do que os outros. Então, ela continua dizendo: perseverança no pensamento positivo, cultivo do amor, restaura as forças e a confiança nos homens e na vida. Então, sempre cultivar o amor, sempre, porque tem coisa que a gente discorda agora, mas quando a gente vê esse lado da imaturidade, da infantilidade do outro, a gente vai cultivando o amor, a intuição que eu falei no início, que Joana coloca. A intuição vai mostrar para a gente esse perfil do outro, que o outro é mais ingênuo, que o outro é mais imaturo, por isso que se comporta daquele jeito. Então, o cultivo do amor restaura as forças e a confiança nos homens e na vida, porque a gente vai perceber, pelo convite, pela intuição, que aquela criatura não tem condição de dar mais do que aquilo ali. É lógico que a gente vai sempre encaminhando as criaturas que estão ao nosso redor para o melhor, para o esforço, mas nem sempre a gente vai ter nessa vida a resposta que a gente quer. Então, ela repete também: boas leituras levam-nos à calma, à harmonia e à esperança. Então, tem livros bons, aqui a casa empresta e vende, que vai nos levar à calma, à harmonia, à esperança no futuro, porque são livros que vão mostrar para a gente como Deus é bom. Está tudo ao nosso alcance. Então, usar a compaixão pelo algoz, quando as forças conjugadas ao medo, à ira, à mágoa, à vingança, ao ódio, ao ciúme, chegar à tona em nós. Não é por acaso que acontece. Alguém faz alguma coisa, eu posso ter uma raiva de imediato, porque a raiva está em nós ainda. É normal isso. Agora, eu me manter na raiva não vai dar certo, porque eu já tenho conhecimento do Evangelho. Eu sei que a raiva é uma energia negativa, que se ela ficar comigo, o ódio, a raiva, é lixo emocional, que vai daqui a alguns anos trazer uma enfermidade para mim, se eu não perdoar. Então, tudo que a gente produz de negativo, ficar comigo, eu ficar alimentando, como às vezes a gente vê os espíritos que chegam aqui, ou a gente mesmo, alimenta 50 anos de ódio, 50 anos de raiva, e fica naquela ideia fixa de vingança o tempo todo. A gente está o quê? Produzindo lixo emocional, e esse lixo emocional, se a gente cultivar, vai virar o quê? Doença. E aí está a aula de hoje, para a gente transformar essa doença em cura. Então, usar a compaixão conosco mesmo, a autocompaixão, e essas forças conjugadas a nós, porque se eu tenho raiva em mim e Flávio faz alguma coisa que me faz raiva, se eu não tivesse mais raiva, eu não sentiria. Eu dizia: meu Deus, como o Flávio está hoje. O que Jesus fez quando estava na cruz? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Veja a linguagem de Jesus. Ultrajaram, fizeram tudo possível com ele, de imperfeição que a terra tinha na hora. Crucificaram, e ele, quando está sendo crucificado, morrendo já, diz assim: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Quer dizer, viu a nossa meninice, a nossa ignorância, a nossa infantilidade, a nossa imaturidade, porque tudo aquilo que eu faço de negatividade com o outro registra-se em mim, e eu vou ter que depois que me purificar. Para me tornar um espírito puro, eu tenho que fazer a minha limpeza, e muitas vezes é dolorosa. Então ele dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, quando diz aqui, Jesus não sentiu raiva de nenhum de nós, nem sente, nem os espíritos elevados. Por quê? Porque eles já sararam, já se purificaram, já estão num patamar diferente. Então, como a menina falou do início para mim: Jesus está brincando comigo? Ela perguntou para mim.
Então Jesus nem ouve esse absurdo, porque entende que aquela alma é revoltada, é rebelde, vai orar por ela, né? Pedir, dar conselho intuitivamente, que alguém ajude para que ela saia desse nível. Então vejam, evitar pensamentos inferiores, ordinários, produção de violência, de depressão, porque a criatura se intoxica de vibrações negativas que mais perturbam e enfermam. Então, quanto mais a pessoa tem ódio do outro, tem raiva do outro, quer se vingar do outro, ressentimento, mais ela vai ficar o quê? Intoxicada dessas energias negativas. Quanto mais produz a energia do amor, da compaixão, das virtudes, mais somos o primeiro a ser beneficiado dessas energias. Então, quanto mais a gente produz o bem, recolhemos o bem. Quanto mais a gente produz o mal, a negatividade, produz o mal. Então, o teste acontece toda hora, todo momento em nossa casa, não é assim? Que somos criaturas imperfeitas, às vezes temos filhos que já nascem rebeldes, que nascem, que não querem nada com a vida, vamos dizer, e a gente precisa de educá-los, e às vezes não conseguimos também, porque aquela rebeldia não deixa que a gente corrija aquele irmão, mas a gente já sabe do exercício de ter a paciência, de se autoanalisar para a gente não entrar em desequilíbrio e sim ajudar os irmãos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Então ela coloca, a doença orgânica é fácil e rápida de aparecer, não é assim? Enquanto que a recuperação é complexa e demorada. Então a doença é fácil de aparecer, porque às vezes ela está até escondida em nós, a gente nem sabe ainda, não é assim? Aí quando ela aparece naquela facilidade, mas demora para a cura, mas que é um processo que a gente precisa daquela doença limpar nossa alma e buscar a cura, não é? Sempre acreditar na cura. Podemos encontrar corpos sadios, sarado, como se chama na moda, e espíritos perversos e ignorantes, infantis até nele. Então o corpo muito bonito, aquele homem é um pão, aquele homem é um gato, aquela moça é uma gata, né, que o pessoal fala assim na sociedade, e a alma ser perversa, ser uma alma ignorante, ser bruto, não é assim? Ao passo que podemos encontrar corpos mutilados, doentes e espíritos sadios, ditosos e virtuosos. Fui várias vezes visitar os leprosos, e eu não tinha muito equilíbrio emocional não. Miroeira. Eu não tinha muito equilíbrio emocional não. Na época eu tinha dor de cabeça quando eu ia visitar os leprosos, que a minha emoção vinha à tona, eu ficava com tanta compaixão que eu tinha dor de cabeça. Só que eu vi que não dava para fazer esse trabalho, porque quando eu chorava, eu abraçava aquelas pessoas sem as pernas, eu chorava. A minha emoção destrambelhava, eu chorava, eu não me contia. Então eu vi que era um trabalho que não dava para mim fazer, porque eu não tinha controle emocional. Mas eu percebia na minha alma tantos espíritos bonitos, umas pessoas que tinham uns olhares bonitos, uma condição bonita espiritualmente, né? Mutilados. E nós podemos encontrar pessoas com corpos maravilhosos, como Joana coloca, e ter uma alma perversa. A gente às vezes vê até em novela, não é? Um cidadão, uma criatura bonita, uma mulher, e a alma perversa, ignorante, não é? Mal, ruim. Então ela coloca essa observação. Agora ela coloca, a luta é o clima por onde passam todos os seres da vida para a evolução. Então, no processo da autocura, o espírito recupera as energias gastas, vitaliza mediante a ação do pensamento, pelo resgate do amor, sem negociar benefícios. Então, quando a gente pedir a Jesus a cura, não precisa negociar benefícios. Tem pessoas que fazem isso e o mundo espiritual aceita. Tem gente que diz, eu vou subir o morro de joelhos para conseguir a cura. Então o mundo espiritual não vai proibir, porque é a mente da pessoa.
Mas o que basta é a gente pedir a cura com sinceridade e ter a consciência que a saúde é um grande recurso, que a gente pode ajudar nós mesmos e as outras pessoas, a coletividade, a família, a sociedade. Podemos fazer isso, é muito melhor do que a gente fazer um sacrifício, não estou condenando ninguém, de fazer, depois de você estar curado, subir uma escada de joelho, por exemplo. É muito melhor, você vai ajudar o próximo, é muito mais agradável a Deus. Muita paz e que Deus nos abençoe.